E dia 3 agora, vai ter mais uma lua de sangue. O mundo está passando e as pessoas não estão se preparando. As pessoas estão sendo dopadas. As pessoas estão sendo enganadas. Por quê, pastor? Porque não tem o espírito de discernimento. Porque só quem tem um espírito de discernimento está discernindo o que está acontecendo na terra. A briga é muito mais do que geopolítica, amado. A briga é uma briga espiritual, é uma guerra espiritual muito grande. Porque assim como Deus preparou Roma para que seu filho viesse à terra, assim como Deus preparou um ventre de Maria para receber seu filho, assim como Deus preparou João Batista para ser o precursor de Jesus, assim como o Pai enviou Jesus, nascido de mulher, na plenitude dos tempos. Ei, nós estamos vivendo uma era como aquela de Jesus, profética, e o crente está dormindo, que não prega, que não fala, que não testemunha. Quantas almas nós ganhamos esse ano? Nenhuma, diz o pastor Carlos Alberto. Nem ele, nem eu também. Quantas almas vocês ganharam esses 2 meses agora? Ih, pastor, quase eu perco até a minha. Tem gente, eu não estou culpando você não, irmão, porque nós vamos prestar conta diante de Deus. A quem muito é dado, muito será cobrado. Aprenda isso. E Mateus 24 diz: e quando Jesus ia saindo do templo, eu amo isso aqui. Se ele ia saindo é porque ele entrou, ele estava lá. Ei, para de admirar com coisas bobas, tolinhas, amado. Quantos estão sendo enganados? O diabo não quer saber se tu é direita, se tu é esquerda, se é centro, se tu é remo, se é paysandu. Ei, ele se transforma em anjo de luz. E eu vi hoje uma menina colocando um negócio que é mentira, amado. As pessoas estão sendo enganadas pelas mentiras, por quê? Porque estão dopadas com ideologias erradas. Não importa se é direita, se é esquerda, irmão, tu tem que viver o amor. Sem o amor, tu nunca chegará a lugar nenhum. É o amor que me qualifica, é o amor que me identifica, é o amor que me dá know-how para saber que o Espírito de Deus está em mim. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é por isso que o diabo está jogando pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, igreja contra igreja. E Jesus fala isso aqui, olha só. Aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Para de ser tolo, irmão. Querer ensinar quem sabe. Eu fico impressionado com gente que ainda está na fralda e quer ensinar quem já passou pelas experiências da vida. Jesus se impressiona com isso? Não, vai. Olha só. Olha o que Jesus fala. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Aí Jesus alarga a visão deles. Nós estamos precisando de uma igreja, que seja uma igreja, amado, mais do que uma organização, mas um organismo vivo. Porque hoje nós mudamos lá em cima, fizemos uma mesa, um sentado na frente do outro. Porque as pessoas pegavam o pão, cada um comia o seu, mas na verdade igreja tem que ser mesa, tem que compartilhar, tem que estar junto, tem que sentir a mesma coisa. Nós somos o corpo de Cristo na terra. E quantas pessoas não vêm, não participam? Vamos ter a vigília sexta-feira. Essa é a terceira vigília. Tem gente que não veio nenhuma das duas, ainda diz que é crente da pedreira. Tinha até vergonha de dizer que era crente da pedreira, se na terceira vigília você não veio, irmão. E quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Meio-dia eu estava em Salinas ontem almoçando com meu irmão, mas como eu tinha um compromisso no culto ontem à noite, eu deixei Salinas e vim. Não é porque eu sou pastor não, sabe por quê? Porque eu amo Jesus. Jesus tem que ser a razão da minha vida. Se é algo maior de que Jesus da minha vida, eu sou um péssimo cristão. Se é algo que é maior do que eu, que me atrai, que não seja Jesus, é por isso que às vezes a gente pega pesado mesmo e diz assim, ó: deixa os mortos enterrarem seus mortos. Vem e segue-me. Isso aqui é muito forte, amado. Radicalidade para servir Jesus não é brincadeira não, irmão. É muito fácil estar no culto de domingo cantando e celebrando, batendo palma. Mas enfrentar as forças espirituais do mal não é não. Olha o que Jesus diz assim. É por isso que o diabo faz tudo para você ser inoperante, infrutífero. Você começa com Jesus, quer ganhar o mundo. Primeiro o amor. Depois, amado, você nem sabe se você é crente, ainda fala mal dos crentes. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Uau! Tudo vai passar. Pare de ser tolo brigando por coisas efêmeras, passageiras.
Jesus, vocês estão empolgados com esse templo aqui? Isso aqui. Os romanos vão chegar e vão acabar com tudo isso. Tudo vai acabar, amado. Não se iluda não, essa casa que se limpa todo dia, achando que é tua, não é tua não. Se tu não paga o IPTU, a prefeitura vai tomar de ti. Ninguém tem nada, irmão, para de ser tolo. E Jesus fala, vocês estão se empolgando com coisas que saem. Ei, pensa nas coisas que são de cima. Pensa nas coisas que são eternas. Aplique na sua vida aquilo que vai dar valor eterno, peso eterno para você. Quando você vê um coral cantar, você se alegra. Quando você vai louvar, você se louva, porque você sabe que na eternidade terá essas coisas. Ei, para de fazer as coisas que não tem na eternidade. E a maioria dos crentes que eu conheço fazem coisas que não tem na eternidade. Corre lá, olha só como isso aqui é tremendo. E estando assentado, olha aí, fica perto do templo. Ele sai do templo, dá uma aula sobre a eternidade e vai para o lugar da oração. Eu imagino Jesus sentado nesse lugar dizendo, daqui a pouco, aqui vai ser o meu último lugar e a minha última oração. Daqui eu serei preso. Pegou? Eu amo a realidade da vida. Ei, para de enfeitar a vida. Para de fugir da realidade da vida. A vida é como é, querido. E a verdade sempre vai ser. Manizete nem prestou atenção. Eu vinha com ela agora no carro e de repente estava parado um carro de uma funerária. Diga o que tinha lá dentro do carro. Não sei se tinha um defunto, mas o caixão estava lá. Aí eu disse, um dia a Socorro vai estar num caixão desse. Eu também. Tu está achando graça? Não acha graça não, irmão. Se tu morresse hoje, como é que tu te apresentar para Deus? Para de brincar com a fé. Para de brincar com as coisas, pensando que tu vai viver eternamente. Viva o dia de hoje, como se Cristo voltasse amanhã. O mundo está explodindo, está dizendo, Jesus está dizendo, Maranata, Jesus está voltando. E tem muito crente que está dormindo no sono da indolência. Faz tudo o que o mundo faz e acha que está agradando a Deus. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem no que o mundo há, porque aqueles que amam o mundo não podem amar o Pai, há uma incompatibilidade. Mas o pior é os que estão na carne. Romanos 8:8 diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É ódio, é violência, é briga, é rancor, é um monte de desgraça da carne, frutos da carne. Eu espero que esta semana, no mês de março, nesta igreja, nós profetizamos fruto do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, unanimidade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança. Se encha do Espírito, crente. Oh, meu Deus. Eu amo essa pergunta. Se pergunte, irmão. Se pergunte por que vai ter a lua de sangue agora, dia 3. Porque os esotéricos estão falando coisas assustadoras. E os crentes estão inventando história de carunchinha. Vá para a palavra. Olha só. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele, seu discípulo em particular, dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo. Que pergunta poderosa. O que gerou essa pergunta no coração dos discípulos? Jesus mostrar para ele: pare de se empolgar com carro, pare de se empolgar com casamento, né, Isabel? Pare de se empolgar com igreja, com título. Ei, isso tudo vai passar, mano. E aí eles fazem a pergunta que nós devemos fazer hoje: Senhor, por que vai ter essa lua de sangue agora? Por que Donald Trump invadiu agora o Irã? Por que a Rússia não ajudou o Irã agora? Por que o Brasil do Lula não ajudou o Irã agora? Por que a China não? Pare de ser tolo. Ei, quem ama você é você mesmo. As pessoas só querem usar você e você ainda não prestou atenção. Isso é forte, irmão. Vai. Vamos ver o que é que Jesus fala. Diga comigo: Jesus tem resposta para tudo. Só você. Jesus respondeu e disse: eu amo esta palavra. Acautelai-vos. O maior problema das pessoas é que elas não têm cautela. O que é cautelar? É ser prudente. É ver com os olhos da alma, com os olhos do espírito e com os olhos da consciência.
Porque o que você vê com esses olhos não é verdade. Tem muitas verdades atrás dessa visão que você não está vendo. Que ninguém vos engane. O que tem de gente enganada você não pode imaginar. Vai, olha só. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. É incrível. Até o INRI de Santa Catarina tem enganado gente, irmão. Imagine o quê? Vai na Coreia. Eu conheci pelo menos 2 coreanos que se dizem a encarnação e reencarnação de Cristo. E tem milhares de pessoas seguindo eles. E eu pergunto, você está seguindo Cristo verdadeiro ou o Cristo que você criou da sua imaginação? Você está vivendo o Cristo real ou o Cristo da sua teologia? Ou o Cristo que te ensinaram? Não que você experimentou, viveu. Vai, olha só, olha aí. E ouvireis de guerra, rumores de guerra. É o que ele diz? Olhai e não vos assusteis. É por isso que eu não me assusto, irmão. Eu já estive várias vezes no lugar onde dizem que vai ser o Armagedon. Ali no monte da precipitação em Nazaré. Lá tem a chamada Via Maris, onde passava. Eu creio em coisas muito maiores do que aquilo. Mas vamos lá. Não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Diga comigo, mas não é o fim. E não é o fim. Então Donald Trump não é o fim. Pegou o código? Donald Trump ainda não é o fim, amado. Se prepare, tá? Versículo 7. Porquanto, olha aí, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá pestilência, fome e terremotos em vários lugares. Parece que Jesus está falando de hoje, amado. Parece que Jesus está falando de hoje. Nação contra nação, reino contra reino, fome. Você pensa que não existe fome? Fome da terra, pestes. E graças a Deus, pelos antibióticos, pelos nossos cientistas. Não sei se você sabe, mas a peste espanhola que matou tanta gente, muita gente pegava a gripe de manhã, de tarde já estava morto por causa da pneumonia, ou porque dava água na pleura. Sabe por quê? Porque não tinha um antivirótico. E pare de ser idiota a ser contra a vacina. Gente tolo, gente que não estuda, que não aprende. Glória a Deus pela ciência. Dê uma salva de palmas pela nossa ciência, amado. Deus é o Deus da ciência, Ele que dá sabedoria para nós, amado. Vai mais, olha lá, vai. Não, vou voltar lá porque não falei um negócio aqui interessante, ó. Terremotos, pestes, em vários lugares. Você viu o que aconteceu em Lisboa agora? Você viu agora o que aconteceu? E vai acontecer, amado. Está escrito. O que a gente precisa fazer está em alerta, corre. Mas todas essas coisas, diga comigo, são o princípio das dores. Ainda bem que a gente vai ficar só no princípio das dores, irmão. Porque se fosse na hora do parto, mano, eu não quero estar aqui. Não gosto de meter medo para ninguém, irmão. Você sabe que eu não sou pregador de medo. Mas a Bíblia é clara, diz quando o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo branco se manifestarem na terra. Quando as trombetas tocarem, quando as taças das iras, você acha que Deus vai esquecer as milhares de crianças que foram abortadas por pessoas irresponsáveis? Você acha que Deus vai esquecer mais de 100 mil pessoas que esse ditador do Irã matou? Não vai não, irmão. Não vai. Todos eles pagarão o preço muito caro por não obedecerem à palavra de Deus. Você não tem noção do que um homem é capaz de fazer. Quando eu estive em Auschwitz e vi o que fizeram com aquelas crianças judias, com aquelas mulheres. Pensam que é partir aqui a barriga da mulher, botar um sapo vivo dentro, depois trancar. Mas você não tem noção do que uma mente diabólica é capaz de fazer. Você não tem noção, amado. E graças a Deus que a gente não tem e nem quero ter. Mas são os princípios das dores. E você não imagina, por exemplo, ninguém ganha com a guerra. A dor do sofrimento da guerra. As lutas que as pessoas vão enfrentar agora. Vai. Então vos hão de entregar para seres atormentados. Você sabe quantos cristãos morrem por dia? Você não tem noção. Países que cristãos estão morrendo. Países que cristãos estão sendo massacrados. E matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus, amado. Todo dia morre gente, você não sabe. Estude a história, veja o que está acontecendo nas igrejas perseguidas. Estude e veja
A igreja perseguida, você vai ver o que acontece no mundo, você vai ficar assustado. Crente na China é crente mesmo, de verdade. Crente na China, eles pegavam uma Bíblia, rasgaram toda a Bíblia, porque dava uma página para cada um. E cada um gravava tudo que estava naquela página. Eles eram a própria Bíblia, amados, porque eles não tinham Bíblia. Eu via um filme que quando as pessoas recebiam a Bíblia, eles abraçavam, amavam. E a gente tem 4, 5 Bíblias que a gente nem liga lá em casa. É forte isso, né, irmão? Vai. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. É isso que está acontecendo. Já viu escândalo de igrejas por aí? Gente aí que estão doentes e não sabe que estão doentes. Muitos serão escandalizados. Quanto ao escandalizado com o evangelho, problema dele, irmão. Eu continuo firme e forte em Jesus. Eu não olho para homem, para pastor, para igreja. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Eu olho para Jesus, irmão. E trair-se uns aos outros. O cara não quer igreja, abre igreja. Não quer abrir igreja. Você viu agora o que aconteceu nas igrejas aí? É gente saindo de igreja, abrindo igreja. Agora por quê? Porque aquele cara que abriu aquela igreja, saiu de outra igreja também. E aí o que acontece? Há muita gente se traindo uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão, irmão. Tem gente que não se encontra. Eu podia até falar nome aqui. Se o fulano chegasse no shopping e encontrasse o ciclano, eles nem olhavam para a cara do outro. Sabiam disso? E estou falando de pastores. Estou falando de pastor, não é de crente não. Porque estão aborrecidos. Entendeu? Estão aborrecidos. Ainda bem que eu tenho coração livre, irmão. Porque era para mim estar aborrecido com muita gente mesmo. Que usou a igreja na pedreira. Usou tudo aqui, som da igreja. Usaram até o Júlio, coitado, né? Mas o que aconteceu? Foram embora. Paciência, irmão. Mas eu não deixo nada, nenhuma raiz de amargura ficar nesse coração. Sabe por quê? Porque eu vivo acima do geral. Eu vivo acima da média, da mediocridade dos homens. Quem quer morrer, morre para lá, miserável. Vai. Uau, olha aí. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Estude a história dos Mormons para você ver. Estude a história de falsos profetas que estão por aí, amado. Estude, você vai ficar assustado em nome de Jesus. Eu quero ver quando chegar na eternidade, como é que o José Smith vai falar e todos os outros quantos pregaram ensinamentos errados. Quer mais? Vai. Olha só, olha aí. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu já falei aqui, já expliquei, iniquidade não é ímpio. O ímpio não conhece Jesus. Ele vai ter a chance de conhecer como eu e você conheceu. O iníquo não. O iníquo é aquele que conhece a verdade e passa a abusar da verdade e se torna um coração iníquo. E aí o que é que acontece? Ou seja, o iníquo na palavra grega é sem lei, é soso, sem lei, sem respeito. Não respeita pai, não respeita mãe, não respeita pastor, não respeita autoridade. Se torna um iníquo. E aí o que é que acontece? E por causa disso o amor de muitos esfriará. Espero que o teu amor esteja pegando fogo, que nem Pedro diz, amai-vos uns aos outros ardentemente. Amai-vos uns aos outros ardentemente. Pegando fogo, vai. É poderoso, né, mano? Olha aí. Uau! Leia comigo. Mas aquele... até o fim, irmão, diga comigo, até o fim. Ser fiel até, e eu te darei a coroa da vida, vai. Meu Deus, é forte demais. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Pegou? Esse evangelho do reino. E porque Jesus não veio ainda, pastor? Ele está chegando. Ele está chegando. E quem sabe dia 3 ele pode vir. Não estou dizendo que ele vem dia 3, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que pode ser, mas pode ser hoje também. Pode ser a qualquer hora, porque ele está vindo para muitas pessoas agora. Então, o evangelho do reino não é o evangelho da igreja A, da igreja B, o evangelho do reino. Quem é o reino? É Jesus, é uma pessoa. Na hora que você entende esse princípio poderoso, sua vida muda por completo. Quer mais? Vai, estamos terminando já. Uau, olha aí. Quando, pois, vistes que a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, que entenda. Uma parte disso aconteceu, irmão, quando Tito invadiu invadiu Israel,
Jerusalém, invadiu o templo e profanou o templo e levou todas as coisas do templo sagrado. Mas o pior de tudo isso é que não deixe que o teu coração se torne abominável. Não deixe que o seu coração se torne um deserto árido, onde não tem mais vida, não tem felicidade, não tem alegria. E que o profeta Daniel falou no lugar santo. Fica de pé. O seu templo é o seu corpo. Como está o seu corpo diante do Senhor, amado? Isso aqui é muito forte e poderoso, isso aqui. Eu queria ter tempo para falar sobre isso, amado. Cuidado com a abominação, amado, da desolação que falou o profeta Daniel. Está no lugar santo, quem lê que entenda. O maior sonho de Deus. Eu tenho esse privilégio, você tem o privilégio. Sabe do quê? Ser templo do Espírito Santo. E olha o que é que ele fala, vai lá. Olha, você já está de pé também. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. É hora de você fugir, amado. É hora de você sair de lugares que não se identificam com Deus, que não se identificam com a palavra. E a pergunta de Deus é essa para mim e para você. Se a trombeta de Deus soasse agora, será que o irmão Enoque ia para o céu? Será que você iria para o céu? Será que se Jesus voltasse agora, todos nós estamos capacitados para ir para o céu? Se você não se sente bem à vontade e quiser que a igreja ore por você, fechamos os olhos. Você pode vir aqui à frente que a gente vai orar por você. Se Deus falou com você, amado, e aqui não é lugar de julgar ninguém nem culpar ninguém, mas se você se sente triste, frustrado, decepcionado por alguma coisa, esta tarde, Jesus com a sua palavra fez toque, 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 bateu no teu coração. Ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Tem muita gente que está ouvindo. Ouve, mas a porta continua fechada. Aí sabe o que é que acontece? Não há espaço mais para Jesus. Há espaço para tudo na sua vida, menos para Jesus. Feche seus olhos agora. Olhe para dentro de você, não olhe para o seu vizinho não, olhe para dentro de você. Como está o seu coração esta tarde? Você está bem? Você está em paz? Você tem certeza que você está pronto para enfrentar a eternidade? Se está, parabéns. Mas se quiser que a igreja ore, igreja é lugar de cura, irmão. Igreja é lugar de tratamento. Igreja não é lugar de julgar ninguém. Igreja é para a gente se amar. Deus sabe a tua luta. Deus sabe a tua guerra. E te trouxe nesta tarde aqui para trazer essa palavra que não é do pastor Sebastião, é palavra de Deus. E assim como meu irmão veio aqui à frente, você pode vir. Venha, porque hoje você vai sair daqui transformado. Esse é o primeiro domingo do mês de março. Diga: Senhor, eu ouvi a tua palavra. Se a trombeta soar, Senhor, eu não quero ficar. Você já pensou tua mãe ir, teu pai ir, tu ficar? Tu já pensou teu pastor ir, tu ficar? Não brinca não, irmão, porque a coisa é muito séria. É hora de nós voltarmos para Deus. É hora de você dizer: Deus, eu estou aqui. Eu fui aonde não devia ir. Eu fiz o que não devia fazer, Senhor. Nós vamos orar por essas pessoas. Essas pessoas estão aqui porque elas estão dizendo: eu quero, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu quero vestes limpas. Eu quero anel novo. Eu quero sandália nova. Eu quero comunhão nova. Não brinca não, mano. Porque se tu não passar por esse crivo aqui, tu não vai passar pelo crivo da eternidade. Deus falou com você esta tarde. Pode vir que nós esperamos você. Eu não tenho nenhuma pressa, porque a sua alma vale mais do que qualquer coisa. Eu não tenho nenhuma pressa esta tarde. Mas não deixa que o teu coração se torne um lugar árido. É muito triste, meu irmão, você vir para a igreja sem prazer. Você não tem prazer de ler a palavra, de orar, de buscar a Deus. É porque a vida de Deus já saiu de você e você nem percebeu. Ou você entulhou tanto que ela está lá no fundo e não consegue, porque são tantas camadas que faz que você não consegue mais nem ver e nem sentir. E parece que a vida é assim, não é, mano? Há uma vida linda, há uma vida preciosa na presença do Senhor. Davi pecou como pecou,
Mas Davi dizia: eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração. Não importa, eu não vou deixar que o meu coração se torne um lugar de dor e de sofrimento. Ou vou deixar o meu coração ser um lugar que não tenha respaldo da vida eterna. Estendendo a mão para cá, igreja. Ora comigo, igreja. Diga: Senhor Jesus, a autoridade máxima. Nós oramos por nós e pelos nossos irmãos que vieram aqui à frente. O Senhor conhece o coração de cada um deles e as suas necessidades. E a tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Que a tua misericórdia alcance o meu irmão, a minha irmã, que eles se sintam amados, queridos, perdoados. Tira todo espírito de culpa, de condenação, de alienação, de destruição, de iniquidade, Senhor. Espírito Santo, vem adorná-los agora. Vem adornar agora, Espírito de Deus. Flui como um rio de água viva, no espírito, na alma e no corpo deles, Senhor. E tudo aquilo que estava perturbando, sai agora, em nome de Jesus. Diga: como igreja, nós liberamos a paz de Deus, que excede todo entendimento na vida dos meus irmãos. Uau! Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe vocês, no nome de Jesus. Como é bom, amado. Como é bom. Pode tomar assento. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? É tão bom ver pessoas chorando na presença de Deus. É choro de arrependimento, é choro de entrega. Isso é ser igreja, amado. Igreja é para você ser curado, ser tratado, ser amado, ser perdoado. É entender que nós somos um só corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo Jesus. Eu sei que algumas pessoas já estão usando o róseo, né, amado? Porque o róseo é o mês das mulheres. E no próximo sábado nós vamos ter um encontro aqui com as mulheres extraordinário. E domingo vamos ter o culto e ação de graça pelo Dia Internacional das Mulheres. Impressionante, porque nós inauguramos a Praça Brasil no dia 8 de março, para homenagear o dia que eu aceitei Jesus. Eu vou completar agora 40 e poucos anos, quase 50 anos de crente. Foi no dia 8 de março de 78. E foi no ano de 2016, né? 10 anos, né? Que nós inauguramos a Praça Brasil. 10 anos. Faz 10 anos, foi dia 8 de março de 2016. Vamos completar 10 anos agora, 2026. O tempo passa muito rápido. E por causa disso, nós escolhemos esse texto lindo dessas mulheres maravilhosas. Olha esse texto lindo, coloca aí para nós. Esse mês nós vamos estar explorando esse texto, amado. Esse texto muito poderoso. Minha semente de amor e gratidão a Deus. O que foi que nós falamos no mês de fevereiro? Qual foi o texto? Quem se lembra? Qual era o texto que nós exploramos? Hein? Já esqueceram? Ai de vocês, escribas, professores e fariseus da lei, né? Que deram o cominho, deram... Agora presta atenção, a diferença dessas mulheres para os professores, fariseus e escribas, que se achavam cara. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Olha só, o evangelho do reino, não vai dar tempo para falar, domingo eu falo mais sobre isso. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Eu queria estar lá, sabe? Eu imagino a relação dos 12 com essas mulheres. Olha só como é muito forte. E diz assim: algumas das mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno, de enfermidade, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Então, quem tem crença limitada sobre dinheiro, sobre finança, que diz: dinheiro não dá em árvore, e dinheiro é maldição, aprenda, amado. Dinheiro só é maldição quando você não usa para o bem. Aquelas mulheres usavam para o bem, os bens que elas tinham. E o que elas faziam? Patrocinavam o reino de Deus. Você pensa que 12 homens não comem? Comem muito. Agora imagine, depois ele mandou mais 70. Imagina.